Gente, que alegria! Estou muito feliz. Estamos aí iniciando algo muito especial, um projeto lindo que nasceu para falarmos um pouco do nosso novo EP. Na verdade, é um trabalho inspirado nesse novo EP que está chegando para abençoar a sua vida. O EP é Estudo e inspirado no EP é Estudo, nós estamos fazendo esse podcast, esse programa que vão ter 5 episódios falando sobre alguns temas com base nas letras dos louvores desse EP. E assim, eu estou muito feliz porque são canções que já marcaram a minha vida, já marcaram a vida de muita gente, as canções que já foram lançadas. E agora vem tudo juntinho num lugar só e a gente pode falar um pouco sobre essas canções, na verdade, sobre esses temas, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. E eu tenho certeza que esses programas serão bênção para a tua casa, para a tua família, para juntos estarmos adorando a Deus, falando da palavra de Deus, com amigos especiais. E hoje eu tô com uma amiga muito especial aqui, que eu amo, sou realmente fã e admiradora do ministério dela, uma mulher de Deus, Marine Friesen. Que alegria! Que alegria, amiga. Obrigada por ter aceitado esse convite de algo novo, principalmente na minha vida. Algo novo pra mim. Nunca tinha feito um podcast antes. Tamo junto. Já estamos juntos? Mas eu tenho certeza que vai ser especial, né, amiga? Com certeza. Acredito que a partir daqui pessoas vão ser inspiradas, vão ser abençoadas. Então esse é o propósito, né? Amém, amém. Tenho certeza também. E hoje nós vamos falar sobre inspirado na canção Te Entrego Minhas Fraquezas, que é uma canção do Anderson Freire. Quero falar um pouquinho, Marina, dessa canção com você e quem tá com a gente. É um louvor que marcou minha vida. Quando eu ouvi a primeira vez, eu realmente ouvi Deus falando comigo, sabe? Quantas vezes eu dizia, Senhor, mas eu sou tão imperfeita, eu preciso tanto, sabe, do teu amor, sou tão dependente. Quando eu ouvi essa canção, ela veio de encontro ao meu coração, me fortalecendo. E nesse programa, onde o tema desse programa é Deus te fortalece, foi isso que aconteceu na minha vida quando eu ouvi essa canção. Uma canção que realmente fala do poder de Deus, de quem Ele é. Que realmente nós não somos, né, Marina? Nós não somos nada. E não há nada que a gente possa fazer que a gente vai merecer esse amor e essa graça, né? A misericórdia do Senhor sobre nós. Mas como é bom sabermos que nós somos amados por Deus, né, Marina? Com certeza, mesmo diante da nossa fraqueza, como a palavra diz, é na fraqueza do meu ser que o poder de Deus se aperfeiçoa. E eu acho que na história da Bíblia a gente sempre observa Deus olhando para o homem e admirando à medida que nós reconhecemos a nossa necessidade dele, à medida que nós nos expomos diante do Senhor com vulnerabilidade. Deus ama a simplicidade. Então, ao invés de a gente tentar fazer uma imagem para Deus se aumentar, se engrandecer, não, Senhor, está tudo sob controle. Não, à medida que a gente quebra o nosso vaso, que a gente se derrama, é como se nós dessemos ainda mais espaço para o Senhor fazer. É aí que Ele pode agir. Quando eu reconheço, a minha limitação é essa, aí o sobrenatural de Deus entra e faz aquilo que só Ele pode fazer. Que maravilhoso isso, não é? A graça de Deus cobrindo as nossas imperfeições, as nossas limitações. E aí a gente vive grandes milagres. Grandes milagres. Nossa, que coisa linda, gente! Glória a Deus. Olha, tá só começando. Você já tá recebendo, né? Porque eu tô recebendo muito aqui, coisa linda. Lá em 2 Coríntios 12, o que a Marina acabou de falar, 2 Coríntios 12, no versículo 9, diz assim: mas ele me disse, Paulo, né, falando sobre Deus falando com ele, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Tem uma parte dessa canção que diz, né? Aí eu vou cantar um pedacinho pra você, Marina, pra quem tá em casa, não sei se você já ouviu. Que ela diz assim, ó. Sei que tu és minha força e eu te entrego minhas fraquezas, ó Senhor.
Mesmo sendo imperfeito, teu amor é tão perfeito, me tocou, me mudou. Quando estou fraco, é aí que sou forte. Quando estou fraco, é aí que sou forte. Realmente, é o que você estava dizendo. Quando nós nos humilhamos diante da presença de Deus, reconhecendo que nós não somos, nós não podemos, apesar de Deus já saber as nossas limitações. Sim. E saber as nossas fraquezas, quando nós nos achegamos a Ele, com essa humildade, com a sinceridade do nosso coração, dizendo: Deus, eu estou aqui diante do Senhor. O Senhor me escolheu, me chamou. O Senhor viu algo na minha vida que às vezes a gente não consegue ver, né? Sim. E até uma dificuldade, algo que o meu pastor fala muito sobre isso, que às vezes a gente se vê até só do outro lado, só o ruim. Só o lado da moeda. E não consegue ver como Deus nos vê. E realmente Deus nos chamou para sermos mais do que vencedores, mas é Ele que nos capacita, né, Maria? Se as pessoas pudessem entender isso, né? Verdade. Numa realidade, numa geração da aceitação, todo mundo quer ser aceito. Então, às vezes a pessoa faz postagens para ser aceita, às vezes a pessoa põe uma roupa para ser aceita, às vezes ela faz parte de um grupo de convivência para ser aceita. Diante de Deus, tudo que nós precisamos é ser. Você precisa ser a filha, porque Ele te criou para que você seja a filha dele. Eu sempre brinco com as pessoas dizendo: olha, a porta da eternidade, do céu, ela é estreita, mas a porta da igreja, os braços do Senhor sempre estarão abertos para nos receber, para nos curar, para talvez levantar alguém que caiu. A pessoa, às vezes, ela fica chateada na própria queda e ela fala: não, agora eu vou desistir. Não, a graça do Senhor tem um único propósito: é te fazer de pé de novo, te colocar de pé de novo. Não, mas eu tô cansada, mas então o Senhor, o Espírito Santo, Ele é poderoso para te dar força, para ficar de pé. Então, os braços do Senhor estão sempre abertos. Ele te aceita, Ele te recebe, seja qual for a tua realidade. Agora, não dá para você tentar ser alguém, você precisa ser você. É isso aí. Não dá para você pedir para que o Senhor te abençoe. Não dá para Davi pedir para que o Senhor o unja se ele está imitando Saul. Você precisa ser Davi. E aí Deus vai te chamar e você vai cumprir o propósito dele na tua vida. Então, a gente também está numa realidade, numa cultura que tem sempre alguém tentando ser outra pessoa para ser aceito. E essa a gente tem vivido isso, né? Eu acho que, e tenho certeza, que as redes sociais trazem essa comparação. Com certeza. Né? Onde as pessoas querem sempre se comparar. Não, se eu não for como fulano, se eu não cantar como fulano, não tá bom. Se eu não pregar como fulano, se eu não tiver os números do fulano, eu não vou ser aceito, eu não vou ser perfeito. Uma coisa é eu me inspirar em você. Poxa, olha que legal, a Bruna, família dela, no altar, olha só o coração dela, a integridade dela no reino. Eu me inspiro no teu posicionamento, na tua aliança com Deus, mas eu preciso ser para que eu viva as promessas de Deus na minha vida, eu preciso encarar a minha realidade e eu preciso ver a minha vulnerabilidade. E à medida que eu reconheço qual tipo de barro eu fui feita, o olheiro pode me moldar, entende? Não, eu não quero ser barro, me muda, me muda meu DNA, entende? Deus te criou por um propósito. Eu sempre brinco dizendo que Deus não criou a Bruna e falou assim: e agora? O que eu faço com a Bruna? Ponho ela onde? Em qual área? O que vai dar? Não vai. Deus viu na humanidade, na história, uma necessidade. Deus falou assim: eu vou trazer a Bruna para essa terra. Ela é resposta para essa realidade, ela é resposta para essa geração. É da Bruna que essa geração precisa. Então eu vou levantar a Bruna, vou colocar ela dentro da mãe dela e vou trazer ela à vida. Vem, Bruna, vem viver as minhas promessas, vem cumprir os meus propósitos. A geração precisa receber aquilo que eu plantei em você. Então por isso você precisa ser você. Para que Deus possa fazer tudo aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. Então a comparação ela é muito ruim, porque se você for olhar até no futuro, a pessoa aborta um plano individual, um plano próprio, um plano que é insubstituível para tentar viver o plano de alguém. Então eu sempre falo para os jovens que Deus, assim como um pai, eu uso esse exemplo que depois que eu fui mãe, eu pude entender muitas coisas. Com certeza. Né? Nossos olhos, a nossa mente se abre, porque eu olho para o meu filho de 8 anos e olho para minha filha de 1 ano e 6 meses. E existem coisas que eu dou para minha filha, para o meu filho de 8, e que eu não posso dar para a minha de 1 ano.
E às vezes ela vai brigar, vai ficar triste, vai chorar. Eu falo, Sim. filha, mamãe não pode te dar isso aqui, porque isso não é pra você. Exato. Exatamente como tem coisas que são pra minha filha, que é pequenininha, que tá aprendendo, que eu não vou dar pro meu filho. Eu digo pra ele, você já tem maturidade. Já passou dessa fase. Você já passou dessa fase. Então aqui a gente tem duas coisas que são muito fortes. A questão de você entender que Deus é um pai maravilhoso, ele tem coisas individuais para cada um de nós. No seu tempo. Exatamente. E ele quer usar cada um de nós. Não adianta, não. Tem muita gente no mundo e poucos dons. Não, nosso Deus não é um Deus limitado. Ele é um Deus tremendo, né, Maria? Outro dia eu estava pregando na igreja, eu dizia sobre os 7 montes de influência da sociedade. Aí eu perguntei, tem pessoas aqui envolvidas no governo? Você é da área da educação? Você é da área da arte, do entretenimento, esporte? E na igreja que eu estava ministrando, tinham pessoas diversas, das 7 montanhas. Eu falei, olha, que coisa mais linda. Nós precisamos ver a igreja nessas áreas de influência. Então, eu não posso querer me parecer com o outro e o outro querer se parecer com o outro, senão nós vamos marchar todo mundo aqui e não vamos fazer diferença nas outras 6 montanhas. Exatamente. Então, existe uma demanda tão grande para que a igreja influencie, Amém. mas eu preciso assumir o meu papel no meu lugar. Eu me lembro que a Zenete, uma vez, em um evento nosso, ela estava liderando, coordenando a intercessão, e ela sempre fala, ela pediu para uma moça falar assim, ó, fica aqui de olho nesses cabos e tal, e deixou a moça lá, mas a moça não achou aquilo tão importante, então em algum momento ela saiu, foi fazer alguma coisa que alguém pediu para ela fazer, e aqueles cabos ali eram assim, decisivos para o evento, deu um problemão, porque a moça ela não ficou naquele ponto estratégico. Então, às vezes, as pessoas acham... mudou quase que foi estragou decisivo. todo o outro plano inteiro. Exato. Às vezes, as pessoas acham que o que elas estão fazendo é só aquilo. Mas é decisivo no reino, é decisivo no propósito de Deus. Então, é aquilo que a palavra fala, seja fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Às vezes, 2 moedas de uma viúva pobre não significava nada para os discípulos, mas Jesus viu o coração dela. Sim. Jesus via a intenção dela, a entrega verdadeira. Ela deu tudo. Então, a gente não pode entender que o que Deus nos confiou hoje, agora é pouco. Senão a gente vai desprezar. Exato. E a gente desprezando a semente, se a gente desprezar a semente de hoje, a gente desperdiça os frutos de amanhã. Uau. A gente retém os frutos de amanhã. Então, a importância da gente entender que Deus nos chamou. Amém. E o que estamos vivendo agora é propósito de Deus, a não ser que a gente esteja na desobediência. Não é? Quebrando princípios. Aí, Fora isso, nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Gente, toma posse de tudo isso que você está ouvindo. Amém. Ouça muitas vezes para que isso entre no teu coração, porque é muito importante se cada um de nós entendêssemos e vivêssemos isso. E o que eu acho que as pessoas, às vezes, elas tomam posse. Vou falar por mim, tá? Eu vivi momentos na minha vida, eu acho que logo assim que as redes sociais começaram a ser muito influentes, que eu ouvia palavras como essa, que eu me enchia e eu falava assim, não, eu sou parte do corpo, porque é um corpo. Se o dedinho começar a doer, você fica mal. A tua unha tá doendo, você não fica bem, nada você faz direito. Aí você vai almoçar, você vai deitar, aí você se mexe, mas é uma unha, mas tá doendo, tá me incomodando. Então, nós somos parte. Se alguém ali estiver mal e não cumprir o seu papel, vai influenciar no corpo. Então, eu ouvi aquela palavra, não, eu sou corpo. Deus me chamou para isso, eu não vou me comparar. E eu entendia, isso foi... Assim, eu estava no início de um amadurecimento com Deus, sabe? Recém-casada, e as redes sociais começando, a gente começou a ter acesso a telefone, porque na minha infância... Não, querida, não, eu sei que não. Telefone da vizinha. Era um da rua, né? É isso aí, vizinha tem recado hoje. Bem, eu sou dessa época, né? Pois a gente estava vendo que não é dessa época. Né? Aí tinha o Teletrim que passava a mensagenzinha. Nem andava com aquele bip, né? Pra todo mundo ver que você tinha um bip. Então, a gente começou a ter acesso ao telefone, a internet começou a ficar mais fácil. Todas as vezes que eu tinha ali meu devocional, certinho, assim, todo dia, que eu orava, buscava ali a palavra, as coisas iam perfeitamente bem dentro de mim. Eu entendia, não, eu sou fraca, mas meu Deus me faz forte. Ele me chamou para isso, eu vou cumprir o propósito. E eu tava ali, ó, cuspindo fogo, afiada. Porque aí eu deixava de lado outras coisas que não eram prioridade. Todas as vezes que durante aquela semana eu acabava por
não ter uma constância. É uma oração até hoje, ter a constância da busca. Sim. E é uma luta diária contra a nossa carne. E eu digo, tenho certeza que não é só comigo, mas é uma constância que a gente tem que manter. A gente tem que lutar contra a nossa vontade, Sim. porque a carne vai sempre querer nos afastar dos propósitos de Deus. Aham. E eu ficava sem 2, 3 dias que eu orava rápido, então não dava tempo de parar e ler a palavra. E começava, entrava no avião, e pá, entrava no aeroporto, e pá, só ali. Só sendo influenciada, Só sendo absorvendo. influenciada pelo telefone, pelas redes sociais. Começava a me dar uma frustração Sim. tão grande, tipo assim, mas eu não sou boa nisso. Mas eu não sei por que Deus me chamou. Nossa, mas eu sou falha. Nossa, mas eu não sou forte não nessa sou, área aqui. E eu não sou Faço boa, bem eu não isso. faço bem isso, fulano faz melhor. Porque eu ainda não cheguei. Porque isso não aconteceu. Porque acho que não vai acontecer. Eu tenho sonho de realizar essa viagem. Eu tenho sonho de fazer isso, mas está tão distante hoje. Ele já chegou. Exatamente. Nosso fulano é mais ungido. Nossa, eu tô Uau. muito longe. Sabe? Olha só, essa pessoa levantou da cadeira de rodas. Meu Deus. Quem sou eu que eu não tô... Sabe? E aí aquilo ali ia me dando uma... É claro que a gente sabe que é o espiritual, é o diabo. E eu tô contando essa experiência aqui porque eu comecei a entender o seguinte, eu não posso ficar longe de Deus. Porque eu sou falha, eu sou fraca. Se eu estiver longe dele. Se eu estiver entregando minhas fraquezas, se eu estiver buscando aqui, eu sei quem eu sou. Aleluia. E aí eu sei aonde eu vou chegar, eu sei o que eu vou fazer. E aí eu não me frustro, aí eu não tenho medo, e aí eu não me comparo com ninguém. Porque eu sei que aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu vou fazer com excelência. Pode parecer como aconteceu no caso da pastora Zenete. É olhar isso aqui, pode parecer pouco, mas, nossa, eu estou cumprindo um papel no reino tão lindo. Nossa. É uma realização que a gente tem quando a gente está vivendo o propósito de Deus junto a Ele. Você está tão em paz com o que você está fazendo. E é por isso que tem que ter a busca, né, Mari? Se não tiver a busca, a gente esquece disso. Você perde essa paz, aí entra a agonia da ansiedade. Você começa a tentar preencher com o que der. O que der. É verdade. E parece que nunca tá saciada assim dentro de você. Não tem nada que consiga preencher o nosso coração. E aí já entra outra coisa do tamanho de Deus. Terrível. Que aí já entra a ingratidão. Com certeza. Isso, e devolve para Deus. Toda que eu começo a ficar nervosa. Porque O Senhor também... Cadê, Senhor? Apressa-te, Senhor. E é uma coisa que eu também trago para a realidade dos meus filhos, que eu fico tão chateada que eu ensino muito pro Benjamin isso, que eu falo para ele assim, quando ele fala assim, mas eu não consegui, eu não cheguei, você não me deu isso que eu gostaria. Eu fico tão braba que eu falo para ele assim, Benjamin, poxa vida, mas eu te dei isso, eu fiz isso. Você vai focar toda a sua concentração, sua energia no que faltou. No que faltou. A gente fala isso com o Davi. Davi, sempre falta alguma coisa, né? Boy, olha só o que você tem, olha só quantas coisas que você já ganhou. Olha quantas coisas que você poderia estar feliz pelo que você já viveu também. E é interessante como que essa questão do sempre falta, ela vai trazendo uma agonia, uma frustração, insatisfação. De viver. E eu vejo uma geração, assim, de adolescentes e jovens frustrados, insatisfeitos, porque querem sempre mais, porque nunca estão satisfeitos. E não é à Deus, toa. imagina, eu fico pensando como Deus olha pra gente e fala assim, já fiz tanto por você. Não como que Deus ele é tão misericordioso, mas eu fico imaginando que eu fico assim, Deus olhando e diz assim, meu filho, eu entreguei o meu filho por você, eu mudei a tua história, eu te dei uma família, ou eu abri portas, ou eu fiz isso, e você não é grato. Aí me dá uma, sabe, aquela coisa que bate, o confronto de eu pedir perdão a Deus, sabe? Mas tudo isso é um conjunto, né, Maria? Com certeza. Não é à toa que nós percebemos pessoas que têm tudo. Então, não é a questão do faltar. Ela pode alcançar o que vier na cabeça dela e ainda há um vazio. Eu me lembro de Lázaro. Eu me lembro de Zaqueu. Zaqueu, ele é um homem rico, ele é alguém poderoso na geração dele, e a Bíblia fala que ele sobe na árvore porque ele sabia que Jesus ia passar. O que é lindo quando a Bíblia diz é que a Bíblia fala assim, ele corre para subir, e quando Jesus encontra ele, o que Jesus diz para ele? Desce depressa. Porque quando a gente se lança nos braços do Senhor, ele nos abraça, ele nos pega, ele nos recebe. E ele era um homem rico. Por que
na condição dele, ele ainda assim reconhece que ele precisaria... O que ele queria, né? Jesus ia passar, mas eu tenho tudo, então não preciso ir lá. Mas ele sabia que faltava. Ele reconhece, não, o que ele tem é algo que eu estou procurando. Nele está aquilo que falta, porque ele tinha condição de alcançar qualquer coisa. E aí? Ainda assim, só há uma resposta, Jesus. E é lindo a gente olhar para essa história, porque Jesus fala, desce depressa também. E é interessante, né, pensar que pessoas agora precisam buscar uma árvore para subir. Ou seja, qual é o esforço que você precisa fazer para buscar o Senhor? Do que talvez você precisa abrir mão, que está te distraindo, que está tirando o teu foco. Você comentou ainda agora, a internet, infelizmente, é uma grande fonte de consumir tempo. Então, a gente precisa cuidar para usar a internet como uma ferramenta de propagação do evangelho. Você também pode seguir pessoas que você vai se inspirar, você vai aprender. Tem cursos online. Então, a internet é uma ferramenta maravilhosa, mas ela também tem a distração e tão sutil, que pode consumir o tempo, às vezes, de um pai e uma mãe que não está mais atento com o filho, que não está mais ali presente, está sempre dividido. E sempre entrega também, porque além dos pais estarem ali, para a criança ou para os filhos ficarem tranquilos, entrega outra internet para, tipo assim... Com certeza. Você também vai terceirizando, já pega, já vê o vídeo, já sei que eu tenho agora 1 hora aí, eu tenho um tempo, e infelizmente a gente percebe como isso tem se desenvolvido. Então você olha para Zaqueu e você vê ele, apesar dele ter tudo, ele reconhece, eu preciso de Jesus. Então, será que até o próprio trabalho tem gente que às vezes usa como desculpa. Exato. Hoje em dia tem muita gente trabalhando de casa, então tem as fugas. Muita coisa. Cada um sabe qual é a sua realidade, qual árvore precisa buscar para subir, para encontrar o Senhor, para ver o Senhor. Porque como você mesmo testemunhou, e eu sou prova disso, quando a gente chega na presença de Deus, os problemas ainda estão, os boletos ainda estão abertos, as situações com a família ainda estão para resolver, mas a gente recebe uma paz. É como a Bíblia fala aqui, que excede o entendimento. É uma paz que ela é tão maior do que os desafios. E eu sempre brinco quando eu estou pregando, eu falo assim, para de perder o seu tempo analisando o tamanho de Golias. Mas é muito impossível vencê-lo. Olha só o poder, olha a armadura. Gaste o seu tempo escolhendo as pedras que você vai usar para jogar na testa dele. Então, sabe, você tem o mesmo tempo que você poderia estar entrando em pânico. Como é que eu vou fazer isso? Ai, meu Deus, essa situação é irreversível. E sabe, é como se eu ficasse girando em volta do problema. Quando eu não oro, eu só fico girando em volta. Sabe uma criança que levantou e a pessoa fica girando em volta? Ah, levantou, será que caiu? Levantou, será que sujou a roupa? Quando a gente ora, a gente tem poder de ação. Isso aí. Seja sobre a nossa mente, seja sobre o nosso coração. Você pode até abençoar alguém. Senhor, eu abençoo esse meu parente. Meu coração está agoniado por causa dele, então eu vou orar sobre ele, eu vou abençoá-lo. E a gente sabe que nós podemos fazer guerras espirituais que podem mudar o curso da história. Exato. Porque foi o que aconteceu com Zaqueu. Quando Jesus entra na casa dele e fala, hoje chegou salvação na tua casa. Glória então a Deus. ele mudou o curso da história da família dele para gerações, por causa da atitude dele. A atitude dele de reconhecer e de seguir, de correr atrás. Gente, é para você tomar posse e ouvir esse programa tão especial e tomar para a sua vida e tomar realmente uma decisão de dar prioridade ao que precisa ter prioridade na sua vida, que é o Senhor Jesus. Porque correr, buscar, e você vai ver como que é uma outra oração que eu peço muito a Deus sobre administrar o tempo, sabe, Marina? Senhor, me ajude a administrar o meu tempo. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu realmente possa dar, primeiro lugar, prioridade ao reino de Deus, a buscar o Senhor, e depois a prioridade de servir a minha igreja, que é algo também que, se as pessoas entendessem como é tremendo, quando você é parte de um corpo, tá dentro da igreja, inserido numa igreja, que você tá ali trabalhando, você tá ali em prol da igreja, não em prol de você.
é em prol do reino, Servindo. sabe? Servindo o reino. E é tão maravilhoso que a palavra diz também, melhor é dar do que receber. Então, ali, você está ocupado com as coisas de Deus. Sim. Quando você busca, você está preocupado com as coisas de Deus. Quando você está com a sua família, você está cuidando de algo que Deus te deu. Sim. Então, você começa a ser grato, você começa a entender o que Deus chamou para fazer. Gratificante, muito né? gratificante. Você começa a entender o propósito para o qual Deus te chamou, para o que Ele te direcionou, como você disse. Zaqueu entendeu que não adiantava ele ter nada se ele não tivesse um propósito. Sim. Duas coisas que as pessoas vão falar. Mas eu não tenho tempo. Então vai orando dentro do ônibus. Sim, vai lendo o teu livro dentro da barca. Isso aí. Vai tendo contato, vai alimentando esse relacionamento com Deus. Né? As pessoas falam, como ouvir a voz de Deus? Você vai treinando essa sensibilidade. Exatamente. Então, busca, vai dando espaço para Deus. Mas como eu oro? Vai como se você estivesse falando com um amigo. Porque essa é a realidade. Não há uma coisa... As pessoas às vezes pensam que para orar... Aí é uma questão da religiosidade que tem que ser lançada realmente fora, para longe da gente. Que não existe uma hipocrisia, não. Para você falar com Deus, você precisa estar com uma roupa tal e estar no lugar desse tal e pôr a voz desse jeito, senão Deus... Não, Ele é o nosso melhor amigo. É isso aí. É, como você está falando, Marina, é como uma conversa. Pai, eu tô você aqui, vai abrir às vezes seu dentro coração. na hora do almoço, às vezes o tempinho que tem no trabalho, entrou ali no banheiro, tá sozinho, tranca a porta, Senhor, eu tô aqui, eu preciso, Senhor, eu sou falho, mas o Senhor me faz forte, eu tô aqui buscando, porque há fraquezas que... E tem outra coisa também que eu percebo, que muitos estão em outro tempo da vida deles, no tempo onde eles acham que eles são tão falhos, que eles já desistiram. E eles pensam assim, eu sou tão fraco que eu não sou digno, né, Marina? Isso é muito triste. Por quê? Porque o inimigo ele vai tentar trabalhar em cima disso aí. A pessoa ela se sente envergonhada de estar diante de um Deus tão santo. Mas é porque Ele é tão santo que Ele é poderoso para nos santificar. Amém. É exatamente porque Ele é tão limpo que Ele é poderoso para nos limpar. Então vem, volta para os braços do Pai. Os braços dele estão assim escancarados para nos receber. Isso é tão importante as pessoas lembrarem, sabe? Porque nós mesmos, às vezes, nós nos sabotamos. Olha só, agora não dá. Olha, não sou suficiente para fazer isso, não tá bom. E nós somos autocríticos exageradamente. Mas Ele nos capacita. Exato. Então, correr para o braço do Senhor, correr para o altar, correr de volta para Cristo, é aí que está a salvação. Mas é aí que o inimigo vai tentar impedir você de chegar. É nesse lugar. Mostrando nossos erros, mostrando nossas falhas. Eu me lembro da mulher do fluxo de sangue, né? A realidade, pensa, né? Na realidade, o problema é que às vezes a gente olha para a Bíblia e acha que é só uma história, que nunca aconteceu. Não traz aqui para imaginar. Pensa na realidade hoje, uma mulher que sofreria dessa doença, que não conseguiu resolver, numa cultura de todos. Que ridicularizava as mulheres, ou seja, abaixava, menosprezava. Agora pensa essa realidade dessa mulher ter essa coragem para ir ao encontro do mestre. E aí que tá essa coragem que eu acho que a gente precisa. Porque pode também se tornar uma desculpa. Mas aí o Senhor... Mas ele não aceita. Né? Na época que o pessoal falava assim, não, tô de bermuda, não posso ir. Mas aí pra ir na igreja ela tem que ir de roupa social, não tem roupa social. Não, vem como você quiser. Vem quando você quiser, como você quiser. Exatamente. É tão importante a gente lembrar essa mensagem. Olha, o Senhor te recebe, Ele te aceita, mas Ele tem uma nova vida para você. Mas não é porque Ele tem uma nova vida para você que Ele não te aceita hoje, você não se encaixa, não. Ele é olheiro, Ele vai te moldando. Essa parte é dele. É, isso aí. Quem vai fazer o trabalho é Ele quem vai te aperfeiçoar. Nós nos achegamos diante dele da maneira como estamos, como somos. E o importante é que nós não permanecemos do mesmo jeito. Sim. Nós chegamos preparados para a mudança. Sim. Nós chegamos assim, Senhor... Olha, eu tô desse jeito aqui, mas eu sei que o Senhor pode me transformar. E Ele transforma, Marina. Ele nos molda, Ele transforma o nosso modo de pensar, Ele transforma os nossos pensamentos. Eu me lembro de uma palavra que eu ouvi numa igreja e ficou marcada na minha vida sobre a mentalidade errada. E essa palavra mexeu tanto comigo, eu com tantos anos de evangelho, desde que eu nasci. Né? Então... eu falei assim, meu Deus, que coisa tremenda, que o Senhor Ele transforma a nossa mentalidade, a intenção. Qual a intenção que estamos fazendo aquilo? Que também cabe dentro do que nós estamos falando aqui,
eu tenho um dom, eu tenho um chamado, eu sou falho, o Senhor me aperfeiçoa, ok? Eu não sou capaz, mas Ele me capacita. Eu começo a me enxergar com os olhos que Deus me vê, tá tudo certo, tá tudo perfeito, esse é o caminho. E aí eu começo a desenvolver aquele dom, começo a desenvolver aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, que aqui é também onde Ele fala. Qual a minha intenção? Sim. É eu me gloriar no que eu estou fazendo, eu me gloriar na... Nossa, porque eu quero olha... receber mais unção. Por quê? Exato. Porque eu quero que Deus me unja para eu curar enfermos. É para eu mostrar... Qual é Por que eu quero que Deus me unja a minha voz quando eu cantar? Qual é a minha motivação? A motivação do coração, ela diz tudo, né? E, infelizmente, aquilo que está oculto, a gente nem sempre cuida. Os pensamentos, a gente nem sempre cuida, porque eles não estão expostos. A gente não publica o que a gente está pensando. Exatamente. Então, nem todo mundo filtra o pensamento. Porque a pessoa pensa assim, não, ninguém vai ver, ninguém sentiu. E aí que tá, aí se torna uma motivação. A Bíblia fala assim, como o homem se vê, assim ele é. Como o homem pensa a respeito de si, assim ele é. Então pensa, você está recebendo um pensamento errado, e se você não logo resistir àquele pensamento, você acolhe. Porque no mundo espiritual não tem ninguém neutro. Ou você está avançando e lutando e investindo contra o inimigo, ou você está sendo vítima dele, sofrendo influência, sendo coagida. Entende? Então é posicionamento. Ou eu vou acolher aquele pensamento, ou eu vou repreender ele. Eu estou nessa fase com o meu menino, Davi. Falo, boy, que sei que você vai falar, eu não quero pensar isso. Eu não quero pensar assim. Eu não aceito esse pensamento. Porque nós somos filhos de Deus, e aquilo que é de Deus, o diabo não pode tocar. Então a gente precisa lembrar desse posicionamento. Se a gente cuida dos nossos pensamentos, a gente não vai pensar menos daquilo que Deus pensa a nosso respeito. Tudo é reajustado à base da mente de Cristo que nós recebemos. Tudo é realinhado, né? Começa a entortar, você está recebendo influência errada, está recebendo influência externa. Isso para todos os lados, para todas as áreas da nossa vida. Se o nosso pensamento é que nós não somos e que nós nunca vamos ser, e que nós não seremos, e que não adianta, não vai dar, você porque não vai disseram chegar. Que você nunca ia chegar, então na sua família é sempre assim. Eu sempre brinco, o pessoal falando, mas a minha história não é essa, eu não nasci na igreja, no lar cristão, minha família é assim, assim, assado. Eu falei assim, então começa com você. Com você. Então, e comece a partir da tua vida, na tua geração. Exatamente. Agora contigo, o Senhor vai fazer um novo tempo, vai escrever uma nova história, e aí? Qual é a desculpa, entende? Vamos lá, vamos pra cima. Mudar o pensamento, trazer realmente os pensamentos de Deus para nós, sabe? E é uma oração que todos nós temos, Senhor, nos dá os teus pensamentos, as tuas intenções, porque o nosso coração é enganoso. Demais. E se a gente deixar, ou a gente vai pro lado do vitimismo, ou eu sou muito inferior. E quando vai para aí também é perigoso, porque ninguém me viu, ninguém me escreveu, porque me esqueceram, coitado. Aí Deus se esqueceu de mim. Quando a pessoa se isola, né, é complicado. E o ser humano, a gente tem essa tendência a esse sentimento. Aí eu me fecho, aí eu vou chorar num canto, e aí o inimigo tá ali. Pronto. Achando um prato máximo, cheio, né? Exatamente, batendo palmas, dizendo assim, é isso aí que eu quero. Fica aí, amuado. Porque uma ovelha isolada do rebanho, ela é mais vulnerável. Uma ovelha distante aqui, ela é mais fácil de ser, é uma presa fácil. E aí tem um outro lado do pensamento, quando você acha que você é muita coisa. Isso. Eu e Deus somos a maioria. Tá. E os seus irmãos, Deus, calma aí. O Senhor não precisa de ninguém. Porque eu aqui, eu vou orar, eu vou curar, eu vou isso, eu vou aquilo, eu vou fazer. Quer ver um exemplo disso? A pessoa que ela agora recebeu algo de Deus, uma palavra, uma unção, ela agora, a primeira coisa que ela faz, contrariar o líder. Não, porque Deus me falou agora. Eu ia falar sobre isso. Agora eu sou chamada, eu sou ungida, agora deixa comigo, porque eu sei. Marina ia falar sobre isso agora. Eu ia entrar nisso aí, o pensamento Como é que pode? Entende? Ao invés de se submeter, nós vimos na Bíblia grandes líderes que Deus levantou, humildes, grandes líderes que se submeteram. A gente olha para Eliseu, a coisa mais linda. Né? Eliseu submisso, tanto que eu acho assim incrível. Quando Eliseu começa a operar os grandes feitos, as pessoas falam, olha, é a unção de Elias, é o espírito de Elias. E eu estava falando uma vez no Congresso DT e eu disse sobre isso, o DNA. Olha o legado, as pessoas enxergam em Eliseu
o DNA de Elias. Por quê? Porque ele foi fiel. Uhum. Ele se submeteu. Sim. Ele pôde herdar o legado. Coisa Porque a pessoa que ela se torna independente, ela não consegue nem levar a escola, o aprendizado, o conselho. Ela se fecha de uma maneira que tudo que ela pensa tá certo, o que ela fala tá certo. É complicado, Aí começa uma rebelião dentro da igreja, Sim. uma rebelião em casa, e ela não ouve ninguém. E a gente sabe que o futuro dessa pessoa não tem como ser um futuro de vitória. Promissor, de sucesso, não tem como, porque Deus não sucesso, vai abençoar. Não vai. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. Então não adianta. Quem vai parar esse cara é Deus. Ele vai tentar passar, ele vai tentar peitar pessoas, instituições, seja com o que for. Mas quem vai impedir esse cara de andar é o próprio Deus. Exatamente. Então não tem futuro, na insubmissão. Tem que ter, gente, tem que ter o coração obediente, coração de servo. A palavra diz, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o maior, é o que está servindo, é o que realmente não está se importando. É realmente ter o coração voltado para se gloriar nas coisas de Deus, para fazer realmente a obra sem pensar, não, porque aconteceu. Não aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Não foi porque eu orei. Foi porque Deus manifestou pela misericórdia dele. Eu fui um instrumento, louvado seja o nome do Senhor. Exaltar o nome do Senhor acima do seu próprio nome. Exatamente. Glória a Deus pelos meus líderes, glória a Deus pelos meus pastores, glória a Deus porque eu aceito correção, porque eu estou debaixo de uma autoridade. E não adianta, gente, a palavra também diz sobre isso. Se não, é amor, correção é amor. Sim. Se você está sendo corrigido, não tente ser autossuficiente, pensa Pensa você falando sim para tudo que o teu filho te pedir. Nossa, eu acabaria... Certamente ele já teria morrido. Entendeu? É aí que tá. E às vezes a gente fica chateado com Deus por causa dos nãos de Deus. Mas, meu Deus, os nãos que eu dou pro meu filho são, às vezes, nãos decisivos para saúde, livramento, para a vida dele. Eu lembro quando o Benjamin era muito pequenininho, não sabia nadar. E a gente ia pra piscina com tudo direitinho. E ele... Não, Telo, mãe, não. Eu já sei. Aí falava, gracinha. Mãe, meu filho, você não sabe. Ainda. Não vou tirar porque você ainda não sabe nadar. Você precisa de ajuda. E aí me vem à mente um outro assunto, assim, que também está dentro desse contexto, que eu acho importante nós falarmos, veio aqui agora. Porque, por exemplo, naquela época, ele não sabia. Mas a vida foi passando, ele entrou na natação, ele foi aprendendo, e aí ele já sabe. O que eu vejo muitas pessoas que querem permanecer como bebês espiritualmente. Que estão há anos recebendo alimento, há anos recebendo Você naquela manha, palavra de mãe. Você naquela manha gospel. Exatamente. Tá ali recebendo, a palavra é essa. E a pessoa nunca acha que está pronta, ela quer sempre estar com aquele leitinho, um leitinho espiritual. Me perdoem aqueles que estão nos ouvindo.Essa palavra é para vir para a nossa vida e para a vida de vocês, para que você cresça. Amém. Não dá para ficarmos uma vida inteira num leitinho, não briga comigo, não pastor, não briga. Qualquer coisinha que fala, a pessoa parece que é de vidro, já quebra, despedaça, tem que colar os cacos. Fica precisando daquele... Não, Tade, vem cá, mozinho, vem. É uma adolescente de 18 anos, de 13 anos, precisando dos cuidados de um bebê de 1 aninho. Exatamente. Aquele cuidado e tal, não toca no fulano, não pode falar isso, ele não pode pensar. Isso pra ele, isso aí, não pode puxar responsabilidade, não pode cobrar, não pode disciplinar. Não cobra, não coloca nada. Não me toque. E você fica com uma vida parada, você não desenvolve o teu ministério, você não aprende, você não evolui, você não influencia ninguém. Exato. Um ministério atrofiado. Com certeza. Pensa uma mãe que ela deixa o filho fazer o que ele quiser fazer. No sentido de, não, eu não vou te constranger, eu não vou te corrigir, não vou disciplinar. Então, esse comportamento, ele constrói esse futuro. Tipo assim, ninguém me toca, então ninguém vai poder te dar uma instrução, ninguém vai poder nem te dar uma orientação. Pensa sobre isso. Olha, analisa. A Bíblia fala, né, pra gente fazer essa autoanálise, essa autocrítica numa geração que a gente está criticando tudo e todo mundo. E a última coisa que a gente faz, pensa, sai do Instagram e põe
a câmera frontal. Entendeu? Tira uma foto sua. Aí... Para de scrollar o que o pessoal tá fazendo e começa a se analisar. Quantas forte, coisas. Marine. Olha, vamos deixar isso. Vamos deixar dar de essa. lição pro pessoal de casa. Legal. Eu vou fazer essa lição. Entende quantas coisas que a gente pode estar melhorando num dia. Né? Pensa, eu acordo de manhã e aí, ao invés de seguir o meu dia, de fazer um exercício, de cuidar da minha alimentação, de cuidar dos meus filhos, de cuidar do meu casamento, de cuidar da minha vida com Deus, eu tô dando uma opinião para todo mundo e nem sempre tem opinião para mim. Nem sempre tem uma opinião para mim. O que eu poderia melhorar? E quando alguém fala alguma coisa, por mais que algumas críticas, eu aceito o seguinte: eu aceito críticas de quem eu admiro. Agora, tem críticas que realmente vêm para tentar te destruir, que para mim não são ajudas e não são influências boas, são para te destruir, são para te entristecer. Sim. Mas às vezes aquela pessoa não está pronta nem para ouvir uma crítica de alguém que ela ama. E que a conhece. Sabe? Que a conhece. Eu acho que a pessoa que critica e que te conhece, que me conhece, ela tem base para falar na nossa história, baseado na nossa história, de caminhar comigo, de me conhecer. Então, a pessoa que ela não está aberta nem para a crítica de alguém que a conhece, porque hoje em dia está muito perigosa a internet, os comentários. Porque você pensa no que você vai fazer, você faz um projeto lindo do EP e Deus está falando contigo e você vai e você posta e alguém que não tem a menor ideia do que você está passando vem e critica algo tão superficial, tão distante da realidade que você está vivendo. E aí diz assim, não, porque essa música poderia não ser assim, porque esse instrumento... Entende? E você fala assim, gente, é algo maior, eu não fiz. Muito maior. A gente não faz para agradar. Me perdoem, não é para agradar e entregar para alguém e falar assim, você achou bonitinho? E aí? Você tá feliz? É o nosso temor diante de Deus, né? Eu faço para Deus. Senhor, é isso aqui que eu estou... É desse jeito que o Senhor quer? Então, amém. É essa música? É desse jeito? Amém? Vai ser assim? Amém. Não me importa quantos eu vou agradar, posso não agradar ninguém. Mas se estiver mudando a vida de alguém... Esse é o propósito. Chegando para confrontar, chegando para resgatar, para salvar... Amém. O propósito foi... Tá ali, tá sendo cumprido, tá sendo alcançado. Amém. Então, realmente, faça isso como a Marina falou. Gente, tire uma foto. Tire uma foto sua e vou deixar um desafio para quem tá ouvindo a gente. Pega um papel, olhando para aquela foto, pega um papel e uma caneta. Um desafio agora aqui que eu vou deixar para vocês e para mim. E coloque nessa folha tudo aquilo que você precisa mudar. Seja sincero com você mesmo. Não tente se sabotar. Não. Seja sincero. Isso, nem para mais, nem para menos. Bote de um lado de uma folha aqui as qualidades. Veja o que você é bom. Se enxergue o que Deus... Porque tudo que nós temos de bom vem de Deus. Amém. Não há nada em nós que seja bom de nós mesmos. Tudo que nós temos de bom, tudo. Todo sentimento bom, todo dom, tudo o Senhor quem nos deu, louvado seja o nome do Senhor. Então, pega aquilo que Deus te deu, que é bom, coloque no papel. Nossa, eu me comunico bem. Olha, eu sou uma pessoa amorosa. E coloque todas as suas qualidades. Do outro lado, você não vai colocar defeitos, você vai colocar o que você precisa mudar. É uma autoanálise. Isso. Né? Porque tem coisas ali que você sabe que não vai, que eu sei, vou me colocar aqui, tá? Que eu sei que eu não vou mudar sozinha. Sim. Que eu vou precisar orar em cima daquilo e dizer, Senhor, me aperfeiçoa aqui. Aqui estão as minhas fraquezas. Você vai colocar as suas fraquezas e aquilo que o Senhor já te fez forte. Agradeça por aquilo que você é forte e você está se vendo como Deus te vê. E você sabe aonde você vai chegar, porque você sabe que Deus está contigo. Amém. E você vai chegar aonde Deus falou, você vai conquistar o que a Bíblia falou. Amém. Você vai, porque quem diz a teu respeito, a respeito da tua vida é o Senhor. Amém. É Ele quem te dirige. Então, vai acontecer. Então, se veja como Deus te vê e, humanamente falando, anota ali aquilo que você precisa, Senhor, aqui. Eu preciso ser mais compreensiva, Senhor. Eu preciso... vou colocar aqui alguns dos meus defeitos. Senhor, às vezes eu preciso falar mais baixo. Às vezes eu acho que eu falo alto. E as pessoas podem achar que eu estou brigando. Nossa, às vezes eu preciso, como está em Tiago, ser tardio no falar.
E eu tenho esse defeito, estou abrindo o meu coração nesse podcast, senhoras e senhores. Eu, às vezes, pode não parecer, porque eu sou tímida, mas que eu, às vezes, numa situação de uma injustiça ou numa situação que eu acho que tá errado, o impulso de falar, de tomar uma decisão, não, mas isso aqui tá errado. Sim. Não, mas eu... E a Júlia fala assim, meu Deus... Já foi. Tiago, me ajuda, eu preciso ser tardia no falar. Me ajuda a controlar a minha língua para que eu não me apresse, para que eu não peque. Então, eu tô abrindo aqui para vocês uma das coisas que vai estar na minha lista. Senhor, que eu realmente, verdadeiramente, aprenda a ser mais mansa e trava a minha língua mesmo, Senhor. Não é para eu falar, não vou falar. Sabe? Todo mundo fazendo a lista. Todo mundo fazendo a lista, aí você vai orar. E eu tenho certeza, nosso tempo, Marine, já foi, tá tão bom. Esgotado. Mas também fluiu aqui, gente, que coisa linda, Meu Deus, Marine. Maravilhoso, muito bom. Eu tenho certeza que a gente vai ouvir muitos testemunhos, Marine. Amém. Sei que esse projeto vai abençoar muita gente. Amém. Essa influência boa da internet. Amém. Gente que vai estar ouvindo essa mensagem, vai guardar no coração. Amém. E vamos Glória viver para ver frutos daquilo que a gente está semeando hoje aqui. Em nome de Jesus, eu creio, Marine, que vão te encontrar nos lugares. Assim, Marine, eu vi no podcast. Marine, quando você começou a falar, o Espírito Santo mudou a minha história. Aleluia. Eu creio, Marine, em nome de Jesus. Amém. Que por esse Brasil e fora dele, quando ouvirem esse programa, muitas pessoas vão ser resgatadas, Amém. Vão entender quem elas são em Deus, Amém. Vão se levantar para cumprir o chamado que Deus colocou nas mãos dela, vão parar de se... Vai haver, assim, sabe, uma separação de eu não vou mais me comparar, Amém. Onde as pessoas vão dizer assim, eu não me comparo mais, eu sei quem eu sou, sei que eu preciso mudar, sei que eu sou falha, mas em Deus eu sou forte. Tá comigo. Aleluia. Com Ele eu sou mais que vencedor e com Ele eu posso todas as coisas, Glória porque Ele me fortalece. Aleluia. Deus te abençoe. Obrigado, Marine, por estar comigo. Muito bom estar aqui com você, viu? Que possamos ter próximos. No teu podcast me convida? Combinado. Fechado. Gente, me convidei aqui pro podcast da Marina. Quando ela tiver, vai. Mas Deus te abençoe muito e lembre-se, é Deus quem nos fortalece. Tudo que nós temos de bom vem do Senhor. Agradeça a Ele porque você nasceu para brilhar e você vai brilhar para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Não vai brilhar para se gloriar nas coisas que você fez, não. Você vai brilhar a glória de Deus. Você vai ser bênção por onde você passar. E realmente é uma luta diária de todas nós, de todos nós, aonde estamos buscando essa perfeição e vamos alcançá-la um dia na eternidade. E até lá, nós vamos aqui, sendo aperfeiçoados, moldados, tratados. Glória, e vencendo de glória em glória, aleluia. Conquistando. Deus te abençoe. Um beijo e não se esqueça, tem mais podcast pela frente. Vai ser incrível com pessoas muito especiais de Deus para falar para o teu coração. Tchau, gente. Beijo!